Olá, eu sou Bianca Ribeiro, advogada associada aqui no Escritório de Advocacia Siqueira e Tavares. Eu coordeno a Unidade 2 na cidade de Jacutinga. No vídeo de hoje vamos falar sobre a possibilidade de se alterar o nome e sobrenome diretamente no cartório. Uma alteração na lei bem recente que promete tornar menos burocrático toda essa questão. O nome civil é um dos direitos da personalidade. Ele caracteriza cada indivíduo. É o que te identifica e te torna particular no meio social. O nome civil é composto por prenome e sobrenome. Então, no meu caso, meu prenome é Bianca e meu sobrenome é Ribeiro e Oliveira. O prenome ele pode ser simples, como é o meu caso, ou composto, por exemplo, Maria Bianca. Quanto ao sobrenome, recomenda-se que os filhos sejam registrados com ambos os sobrenomes dos genitores. E também pouco importa a ordem de posição de cada sobrenome. Então não é uma regra, o sobrenome da genitora é primeiro e o do genitor por último. Você pode escolher como quer colocar. Mas o mais importante é colocar mais de um sobrenome, porque pode afastar o nome homônimo. Então, por exemplo, José da Silva. Quantos Josés da Silva existem? Milhares. Então, quando inclui mais de um sobrenome, a chance de você ter nomes iguais pelo menos diminui, e isso pode evitar problemas futuros. A lei também orienta os cartorários a não registrar nomes vexatórios ou que possam expor o registrado ao ridículo, mas tal preceito nem sempre é respeitado, por se tratar de um critério muito subjetivo do oficial no momento do registro. Prova disso são as inúmeras ações de retificação de nome perante o judiciário brasileiro, em que os registrados solicitam a alteração de seus prenomes por se sentirem constrangidos ou expostos ao ridículo. Mas isso mudou. Agora não será mais necessário entrar com uma ação para alterar o nome. A alteração poderá ser requerida diretamente junto ao cartório de registro civil. O prenome poderá ser alterado quando a pessoa atingir 18 anos completos, sem precisar apresentar justificativa alguma. Ou seja, se eu quiser alterar meu nome para Maria, eu posso, mas essa alteração extrajudicial somente poderá ser feita uma única vez. Outra relevante mudança é a possibilidade de inclusão do sobrenome de família, também extrajudicial, direto no cartório, sem a necessidade de judicializar. Então vou me usar de exemplo. A minha família materna, minha mãe, meus tios, primos, todos usam Zaratini como sobrenome, ao invés de Ribeiro. Confesso que quando criança reclamei muito com a minha mãe, mas como falamos no início, o nome é o que te identifica e te caracteriza. Então hoje não faz mais sentido para mim, mas se eu quiser, eu posso incluir o Zaratini diretamente no cartório. Uma outra alteração é que em até 15 dias após o registro de nascimento da pessoa, será possível alterar o nome, mas com oposição fundamentada. Então, se ambos os genitores concordarem, será feito diretamente no cartório, mas se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz. Esse caso eu imagino que se enquadraria quando, por exemplo, os pais já decidiram o nome da criança, fizeram todo o enxoval, mas quem for fazer o registro, um avô, por exemplo, na hora decidiu colocar outro nome. Aí nasce o direito daqueles pais se oporem quanto àquele registro de nome, e isso pode ser feito diretamente no cartório. A alteração do prenome e sobrenome sempre foi possível, mas era necessário que fosse feito por uma ação judicial de retificação de nome. E nesse caso, muitos juízes solicitavam um motivo relevante para essa troca. Porém, com essa alteração na lei dos registros públicos, a promessa é que o procedimento seja mais simples e menos burocrático. Mas todas essas alterações devem ser vistas com cautela. E caso o cartorário suspeite de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa, o oficial de registro civil poderá recusar a retificação. E em caso de dúvida, procure um advogado de sua confiança. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo, fique com Deus e até mais!